bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Aqui quem vos fala é Fred, o FRJ, do canal Fred, o FRJ Silva. Em mais um encontro, com vocês aí, caros inscritos, e ao público em geral, que por graça e por ventura venha a ter contato com este vídeo. Tenho certeza de que esse trabalho ele está realmente produzindo seus frutos pela graça de Deus. Pois muito bem, pessoal, hoje a gente veio bater um papinho aqui, conversar um pouco sobre uma questão que passa despercebida hoje, em Babilônia, mais do que nunca, e que não deveria deixar de passar despercebida, que é a questão da salvação. O que é efetivamente salvar-se? O que significa efetivamente salvar a própria alma? Então, antes de adentrarmos ao tema propriamente dito, vamos rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, pedindo a Deus Nosso Senhor que nos ilumine, que nos conceda a graça de colocar os pontos aqui da forma e da maneira que Ele achar melhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno, do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São José, Pai nutrício de nosso Senhor Jesus Cristo, protetor e guarda da honra, da honestidade, da virgindade, da Santíssima Virgem Maria, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, o primeiro elemento que a gente identifica, que deve ser colocado, que deve ser dito aqui com relação a essa questão da salvação, que traz a lume aqui, à baila, o problema do indiferentismo religioso, até mesmo no meio que se diz católico, é a questão da ignorância acerca da verdade revelada. E por conta dessa ignorância surgem dezenas de problemas correlacionados com a questão do preconceito. Hoje, um homem, entre aspas, liberto das amarras de uma pseudo-ideia que foi divulgada já há muito tempo, já há bastante tempo, aliás, desde a época de Nosso Senhor, porque alguns compreenderam e sabiam quem ele era, mas a maioria tinha uma certa dificuldade para compreender a mensagem do Nosso Senhor, mas aqueles que o levaram ao patíbulo da cruz sabiam qual era o significado, o conteúdo da mensagem que Nosso Senhor transmitiu para eles, até porque havia sido vaticinado todos esses acontecimentos dramáticos da encarnação e foi desenvolvido os evangelhos, tudo isso havia sido profetizado, vaticinado, no Antigo Testamento. Então, como eles eram detentores dessa revelação inicial, desse primeiro momento da revelação, a elite social e religiosa judaica da época sabia exatamente o que estava acontecendo. Só que esse problema veio crescendo em que, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, em que pese a igreja ter sempre mantido uma linha de um discurso em conformidade com aquilo que foi transmitido por Deus, nosso Senhor Jesus Cristo,
quando da sua passagem, né, na Terra, aqui conosco. Bom, então essa questão, ela tangencia essa questão da ignorância e da confusão hoje em Babilônia, da dificuldade do homem moderno liberto, né, pela ciência, né, pela política, pela economia, pelo materialismo, etc., entre aspas, liberto, né, dessa autonomia, né, em face da realidade, né, da vida, do mundo, do cosmos, etc., dessa autonomia frente a Deus mesmo, que se revela e que se manifesta entre nós, né. Essa dificuldade, né, do homem hoje é compreender, né, a relação de dependência absoluta, né, entre o cosmos, ou seja, o universo, tudo que foi criado, né, e todas as criaturas que o preenchem, né, com Deus, né? Essa verdade, né, de um Deus pessoal, uno e trino, né, ao mesmo tempo, um Deus único, mas trino, três pessoas num único Deus, que é a fonte, que é a causa primária e eficiente de tudo que existe e há de existir por toda a eternidade. Então é exatamente este o ponto que a gente quer destacar hoje, né, que dificulta, né, que obscurece as mentes, né, e que não permite que as pessoas compreendam, né, não permite que as pessoas adentrem minimamente, né, aos portais, né, dessa realidade, né, chamada revelação, chamada salvação. E esta dificuldade causada por essa cegueira, como eu disse anteriormente, em grande parte, né, relacionada, causada, né, por essa vertente de negação, né, por esse pensamento de negação secular, né, mais do que bimilenar, né, da verdade que foi revelada por nosso Senhor Jesus Cristo, esbarra, evidentemente, como já dito aqui, alhures, nos vídeos do canal, a questão da condição pós-lapsária, né, do homem, né, ou seja, pós-pecado original, né, a liberdade que o homem teve de optar, né, e seguir o discurso da serpente, né, traz em si mesmo, né, ipso facto, um peso enorme, né? Daí São Tomás de Aquino sustentar que nós hoje, nessa condição pós-lapsária, ou seja, depois do pecado original, nós, criaturas humanas, não temos condições de através de nossas potências, né, nos levantarmos, né, no tribunal da penitência, né, cooperando com a graça. É preciso que haja um influxo divino, né, da graça em nós, algo que é dado, concedido por Deus, para que possamos dar os primeiros passos, né, nesse caminho no caminho da justificação, né, na via purgativa, iluminativa e unitiva. Ok? Pois muito bem. Então, já colocado aqui, né, os elementos impeditivos desse voo, né, desse salto em direção à plena consciência da verdade revelada, né, dessa dificuldade, né, esse pensamento anti-Deus, né, que se desenvolve ao longo dos séculos, associado, causado, relacionado diretamente com a prevalência, né, dos efeitos deletérios do pecado original em nossa inteligência, em nossa vontade, em nossas paixões,
surge efetivamente essa dificuldade, né? Como inclusive nos meios ditos católicos, né? Vamos dizer assim, da absorção, né? Da cooperação da graça, no sentido da absorção, né? Da captação da verdade que foi revelada por Nosso Senhor, né? Que é fundamentalmente calcada na questão, né? Dessa relação criatural, né? Que existe entre nós e Deus Nosso Senhor, né? O ser humano, esse conjunto, né, de corpo e alma, né, ele tem um tempo, né, de vida na Terra, né? Isso é evidente, né? Qualquer pessoa vê isso, né? E depois é necessário que ele, a partir do conhecimento, do amor e do serviço a esse Deus que se revela e que funda um reino chamado Igreja Católica, né? Porta através da qual nós devemos passar para alcançar a nossa paz eterna, né? O homem efetivamente encontre a sua finalidade última, né? A sua realidade ontológica. Então, essa é básica, é simples assim, né? A questão da religião não é uma questão eminentemente de fórmulas, né? A fórmula, ela é necessária para que a forma de manifestação da igreja, tanto do ponto de vista doutrinal, tanto do ponto de vista de sua ação no mundo, ela é absolutamente necessária para que ela leve a efeito o seu trabalho, o seu munus, né? A sua função, a sua missão. Aquela missão que foi dada por Nosso Senhor, né? Que está transcrita lá no Evangelho, por exemplo, de São João, onde Nosso Senhor sopra, né, sobre ele, né, São João, Marcos e os sinópticos, né, Mateus, Marcos, Lucas e São João, ali no final, né, apacenta meus rebanhos, ide pelo mundo inteiro, batizar, ensinar tudo que vos prescrevi, etc. Você é Pedro, e sobre essa pedra, né, eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, eis que estarei convosco todos os dias até o meu retorno, até o fim dos tempos, até a minha segunda vinda, enfim. A igreja precisa dessa forma de se manifestar, né? Aliás, o elemento essencial distintivo, né, dentro dessas características que distingue a Igreja Católica das religiões humanas, né, que é a sua santidade, unicidade, catolicidade, né, e universalidade, por exemplo, é exatamente essa maneira especial, né, essa maneira diferenciada de se manifestar, em que pese, né, os erros cometidos por aqueles que receberam, né, essa missão. Então, hoje a dificuldade é exatamente essa, tanto para aqueles que estão fora da igreja, tanto para aqueles que, inclusive, infelizmente, estão dentro da igreja, se acham dentro da igreja do pós-concílio Vaticano II, que abandonou, né, essa forma, essa maneira. E daí surge esse obstáculo, esse muro, né, que impede as pessoas de alcançar o que é efetivamente religião, né? As verdades reveladas por Nosso Senhor, como o inferno, por exemplo, ele fala mais de 25 vezes, ele fala isso nos evangelhos, né? É uma verdade terrível, viu? Só que isso foi esvaziado por conta da modificação, né, dentro de um contexto de heresia, né? O que é heresia, pessoal? Heresia é você escolher aquilo que você crê e negando, né? Você nega aquilo que foi revelado, aquilo que foi a verdade proclamada e faz uma opção de escolha livre para crer em outra coisa. Você se afasta de Nosso Jesus, você se afasta da igreja e opta, né, em escolher aquilo que você acha mais apetecível, né, para você, e isso ganha dimensões absurdas, né, uma espécie de bola de neve crescendo ao longo dos séculos, ao ponto de hoje nós termos, né, um culto pagão à deusa, né, a Mãe Terra Pachamama, né, onde o Papa Francisco dando continuidade já à decaída, né, da igreja oficial, conciliar, né, dizemos assim, como Gustavo Corsão queria dizer, a outra, né, a decaída da igreja quando abraça esse ecumenismo, negando, né, a supremacia, a unicidade, né, da revelação de Nosso Senhor, negando a divindade de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, como Deus que se revela, como Deus revelante, né.
empreende, né, fortemente a questão, por exemplo, do sentimento religioso, que é o cavalo, né, que é a base, o alicerce desse ecumenismo de hoje, né, que é onde Deus ele é uma experiência individual, portanto não pode haver uma revelação, ninguém pode se arvorar no direito de revelar a verdade sobre Deus. Então nega-se peremptoriamente nosso Senhor Jesus Cristo, a pessoa dele, o trabalho dele. Você vê que se você for juntando os pontos, você chega à conclusão de que isso é loucura. Mas a dificuldade hoje, exatamente dentro dessa questão da salvação, é exatamente essa, né? Você tem uma hierarquia aí, né? O Papa, né, proclamando essas coisas, né, essas inverdades, essas mentiras e até mesmo essas heresias, porque, na minha opinião, Sua Santidade Papa Francisco está consciente daquilo que está falando, ele não está enganado, né? Então ele é um herege formal, né? Aquele que sabe que é um herege e continua falando isso. Então esse é o ponto que a gente queria destacar hoje com relação a essa questão da salvação, né? Que se fundamenta no acatamento da verdade revelada por Deus, que existe um Deus criador e nós somos dele, fomos criados para a glória dele, e que ao final de nossa jornada aqui na Terra, ao final do nosso tempo de via, né, nós deveríamos repousar, né, na plenitude do ser que ele é, né? E caso não consigamos, né, alcançar aqueles três pontos importantes, que é conhecer, amar e servir a Deus nosso Senhor, nós vamos perder a nossa existência, sofreremos uma morte ontológica eterna. Isso é muito grave, mas infelizmente por conta dessa dissolução, dessa dissipação deletéria da verdade revelada, até mesmo pela própria hierarquia da igreja, até mesmo pelos próprios homens da igreja, né, tem essa visibilidade, né? A situação das almas hoje, no que diz respeito a essa questão, ela é absolutamente desesperadora, e somente um ato concreto da providência divina, né, poderá ajudar a salvar um número significativo de almas, né? Então a religião é isso, gente. A religião é simplesmente isso. É você saber que você tem uma relação direta com Deus nosso Senhor, e ele possui, detém e exerce sobre nós direitos imprescritíveis, ou seja, eternos, né, e diretos sobre a sua criação, e que nós devemos, ao fim da nossa jornada aqui, retornar para ele. Caso isso não aconteça, uma outra realidade terrível revelada por nosso Senhor pode nos ocorrer, né, que é exatamente o inferno, né, que é a privação de Deus, né, a pena do dano e a pena dos sentidos. Isso vai ser objeto de outro vídeo, né, quando nós formos avançando, inclusive, no projeto Fé Sem Superstição, tá? Então, basicamente essa salvação, né, é preciso que as pessoas entendam isso. Mas como fazer isso hoje, né, dado tudo que foi dito aqui, toda essa dificuldade, né, inclusive com a maior, na minha opinião, que é a própria igreja não proclamar mais aquilo que deveria proclamar, abandonar o seu magistério bimilenar e para alcançar assim não só um terreno propício, ótimo, né, para que as pessoas, tanto dentro quanto fora da igreja, possam cooperar com a graça e assim conhecer a verdade e terem a oportunidade de continuar, de lutar, né, pela sua salvação, né? E isso afasta, essa argumentação já joga por terra todos os discursos. Diz que a igreja quer manipular, né, e cercear a liberdade das pessoas, né, a felicidade das pessoas. Evidentemente que as criaturas não nos trazem nenhum tipo de felicidade, porque são passageiras. E até porque, né, e todos sabem disso, existe um fastio, né? Você fica cheio, né, do gozo, né? Ninguém pode ficar gozar, né, aproveitar, seja lá o que for, por muito tempo. Há um momento que aquilo já não te satisfaz, daí esse fastio, né? Prova mais evidente, né, a evidência absoluta e cabal de que as criaturas não são
nosso fim último, mas sim Deus, nosso Senhor. Né? Então, dentro dessas questões, fica fácil argumentar com as pessoas. Tá? Então, é isso que era para ser dito hoje, né? Forte abraço a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Viva Cristo Rei, salve Maria. Até o próximo vídeo. Até lá.